Boa tarde, Fernando Horta, tudo bem? Sobrevivendo sem o X? Tudo bom, Daiane? Um beijo para você, um beijo para quem nos acompanha. Estamos sem a nossa dose diária de ódio, né? A gente levantava de manhãzinha cedo e já recebia aquela dose diária de escracho, de ódio, de indignação. Isso moldou a vida das pessoas. Eu acho que na pandemia em diante, portanto, está sendo um hábito um pouquinho difícil das pessoas perderem, mas já estamos lá no Blue Sky e espero que não precisemos voltar ao Twitter. Eu estou nessas ultimamente, sabe? Tem muita gente dizendo, não, vai voltar agora. Eu espero que não volte, porque os relatos que nos trazem daquela terra desértica, terra digital desértica do Twitter, é que ele foi tomado por uma quantidade impressionante de neonazistas e coisas até piores que a gente não imaginava que existiam. Então, tomara que fique lá. Agora, o grande problema é que Brasília está irrespirável, viu, Dani? Está muito ruim. Nós temos previsão de chuva só para dia 3 de outubro, portanto, ainda quase um mês certinho, aliás, né, para a próxima chuva, e já está impraticável, as pessoas estão começando a ficar doentes, meus 2 filhos caíram doentes, eu essa semana estou gripado, por conta de uma umidade relativa do ar que vai entre 17 até no máximo 40. Quer dizer, no melhor dos dias, no melhor dos horários, Brasília fica em cima da margem que a Organização Mundial da Saúde diz que é possível vida humana. Nós estamos numa situação complicadinha aqui. Não, imagina, ainda mais essa situação das queimadas aí, as queimadas que são criminosas, outras parte também desse processo que nós vivemos no meio ambiente, e a região aí que você se encontra já é um ambiente seco, árido, né? E aí soma-se a isso a todas essas ações humanas criminosas que acabam contribuindo para a vida da gente ficar pior, né? O ambiente aqui em São Paulo também muito seco, a gente vai tomando água, mas parece que isso não rende muito diante do ambiente que a gente tem. Então, tanto que agora, Horta, a gente convidou aqui a Renata Graff para toda sexta-feira tratar dessa questão do meio ambiente como pauta também, não somente quando acontece algo que a imprensa acaba destacando, ou um fato relevante, mas também tratar como pauta mesmo, para que a gente também tenha, assim como outros temas, a gente precisa aprofundar, tratar mais cotidianamente esses assuntos, as questões indígenas, as questões relacionadas à questão racial, à violência, à religião, enfim, a gente precisa abordar isso com uma frequência maior e fazer pautas mais diretas, não somente em cima dos fatos. Mas vamos aos fatos, né? A questão, eu citei aqui a questão do X, tem aí vários desdobramentos. Ontem teve a decisão do Supremo, que referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, com uma unanimidade importante e que deu o tom um pouco de como o plenário pode pensar. O Partido Novo entrou com uma nova ação, uma DPF, pedindo ali uma queda uma suspensão dessa medida liminar do ministro Alexandre de Moraes, e que caiu como relator o ministro Cássio Nunes. De manhã a gente avaliou isso, que essa informação surgiu de manhã, que ele foi sorteado ali como o relator do caso. Léo, ao me indagar, eu disse, eu acho que o Nunes não vai querer tomar essa bucha para si, conhecendo o perfil do Nunes, e também diante da situação em que se configura, acho que ele tende a jogar para o plenário resolver, né? E aí deixar lá no plenário, ele pode até se posicionar contrário, etc., mas não ficar com a pecha de derrubar a decisão de um colegiado já, que a primeira turma já é um colegiado. Isso à primeira vista, né? E, além disso, ele ficaria bem ali com os seus pares, né, com aqueles que o levaram para o Supremo. Como é que você vê essa situação? Os ministros também têm se posicionado diante das ações do X, do Elon Musk, demonstrando que não dá para deixar passar, né, essa situação como se fosse meramente uma questão jurídica. Há uma questão de soberania no jogo do Elon Musk, que tenta, de todas as formas, colocar a pauta política, ideológica dele, né, para impor isso ao Brasil. Como é que você tem visto essa situação toda, Horta?
É isso, Daiane, você coloca muito bem essa questão. Não está se discutindo aqui trivialidades de direito, não se está discutindo sequer o direito de livre expressão ou qualquer coisa parecida. Se está discutindo, e o Elon Musk escolheu o Brasil para ser a ponta de lança nesse processo, o que está se discutindo é se os interesses, as vontades, as regras, as possibilidades das big techs podem dobrar as posições constitucionais dos países. E, obviamente, que o Elon Musk está fazendo isso inicialmente com o Brasil e fazendo um jogo político muito forte, a gente vai ver isso já já, tem gente aqui em Brasília que fala, inclusive, em perigo de disrupção, porque há uma conversa nos bastidores de que o Elon Musk estaria aportando dinheiro na política brasileira para buscar votações, por exemplo, no Senado contra ministros e até contra o presidente, na possibilidade do impeachment. Então, o que se está se discutindo aqui é se o Elon Musk vai poder fazer isso de forma impune e se o mundo das realidades que a gente conhece, formado aí desde o século XVIII, das nossas leis, das nossas liberdades, dos nossos direitos, vai se dobrar ao mundo digital. Então, não é uma questão só do ministro Nunes Marques, de repente, se mostrar o salvador da extrema-direita brasileira e liberar o Twitter. É uma questão muito mais profunda disso, que vai, inclusive, no próprio papel do STF. Essa discussão que o Elon Musk trouxe para cá e que está nos aturdindo nesse momento, já já vai acontecer na União Europeia com muito mais força, e caso Kamala Harris seja eleita, acredito que isso vai acontecer também nos Estados Unidos, uma discussão semelhante. Então, o que o Elon Musk está fazendo no Brasil é tentar virar essa onda toda, submetendo um país grande como o Brasil. E aí o STF se une cada vez mais. Porque vamos atentar por uma coisa, Daiane. O Elon Musk não cometeu uma ou outra ilegalidade e em seguida pediu desculpas, voltou atrás e pede novamente para que seu serviço seja reinstalado, seguindo as leis brasileiras. Não, ele vem aumentando efetivamente os ataques contra todas as instituições brasileiras. Ontem mesmo ele fez um ataque contra o presidente Lula, ameaçando roubar, né, coisas do Brasil, do exterior, que na realidade não necessariamente precisam ser coisas materiais, mas coisas imateriais, dados, por exemplo, que transitam pelas redes dele. E isso, portanto, tem feito com que o STF se tornasse ainda mais sólida a sua posição, o seu consenso nessa situação. Não se trata de um bandidinho, vamos dizer assim, ladrão de galinhas que nós estamos conversando. Nós estamos conversando com o homem mais rico do mundo, que nesse momento quer submeter todos os outros países à sua vontade. E isso tem que ser parado. Olha, eu estava lendo aqui uma matéria do UOL, eu vou trazer daqui a pouco aqui, tratando sobre uma negociação, segundo a autora aqui do artigo, a jornalista Andresa Matais, que a gente conheceu bastante naquele episódio do Estadão, do assédio a trabalhadores e tal, agora ela está no UOL, e ela está dizendo que há uma negociação feita aí pelo presidente Lula, segundo ela, para nomear Lira e Pacheco como ministros do seu governo. Isso seria uma estratégia do governo, segundo a Andresa Matais, para neutralizar as ações ali de diversos agentes. Eu vou daqui a pouco trazer com detalhes pela cara do Horta, que foi a mesma que eu fiz aqui. Aí você vai... Não, é uma frente bem ampla, né, Daiane? É uma frente bem ampla contra o fascismo, inclusive a gente inclui fascistas, né? Neoliberais contra o fascismo, é todo mundo. Olha, periga perder a mão nisso, hein? Periga perder a mão, mas vamos ver, né? Não sei o que isso vai dar aqui, mas enfim. Dessa história toda, hoje também surgiu uma matéria lá do G1 tratando sobre a demissão, né, desses funcionários do escritório lá do X. E chamou a atenção no pé da matéria ali que o funcionário, que foi a fonte principal ali da matéria, ele disse que não recebeu as verbas rescisórias do X ainda, né? E isso incluindo ali o fundo de garantia, o pagamento da multa do fundo de garantia. E segundo o RH, a empresa terceirizada lá, contratada pelo escritório do X, o argumento era de que as verbas não foram pagas ainda porque o Supremo bloqueou as contas da Starlink. Então, eu olhei aquele pé de página e falei assim, bom, se isso aqui, essa informação apurada pela jornalista, trazida ali
contando toda a situação que se configurou, o fechamento do escritório, como pegaram eles ali de surpresa, eles esperavam uma expansão da atividade e tal no Brasil, e aí teve ali umas reuniões antes também, dizendo para todo mundo ficar tranquilo, que a coisa estava andando, mas teria essas tensões e tal, e de repente fecha a decisão do Elon Musk de fechar o escritório, justamente descumprindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que exigia, assim como exige de qualquer empresa que atue no Brasil, uma representação para que responda aí sobre os atos, as ações da empresa. E aí, quando eu vi essa informação de que não teria X, né, não pagou as verbas rescisórias porque a Starlink estaria com as contas bloqueadas, pensei, então o ministro Alexandre de Moraes tem razão. A justificativa da empresa de que nada tinha a ver, né, que apenas o Elon Musk tem uma participação na Starlink, mas não era majoritária e não tinha decisão correlata, fica reforçada com essa informação. Visto isso, a decisão da Starlink de também não cumprir a decisão do Supremo, né, de cortar o sinal do X, também já demandava que aquela empresa tinha, sim, uma relação direta e, portanto, a decisão do Alexandre de Moraes estava correta em relação à Starlink. Há uma discussão, inclusive, trazida pela Anatel, de que ela pode perder a outorga. E aí, eu assisti um vídeo hoje, né, nas redes sociais, que dizia, vou até ver se eu consegui baixar, porque dizia que havia ali um perigo que o Brasil estaria já sofrendo. Não consegui, vou pegar de outro jeito. Mas, enfim, tinha um personagem que mora nos Estados Unidos, aquelas fake news, assim, que disse que o Elon Musk é dono de todos os satélites e que a Vivo, a TIM, claro, as outras operadoras tinham os seus sinais a partir do satélite da Starlink, e que ele agora iria bloquear todos esses sinais e a gente ia ficar sem sistema de telefonia. Então, isso era uma fake news já espalhada com aquele personagem. Não, eu ouvi, eu fiquei sabendo, né? Aquele estilo da tia do Zap. Isso por um lado. Por outro, há, de fato, uma pressão do próprio Elon Musk, que ameaça, diz ele, bloquear os ativos do Brasil. Ele postou isso, eu trouxe isso aqui ontem também. Vou subir aqui matéria que publicamos lá no nosso site, do Elon Musk dizendo que vai bloquear os ativos do Brasil, que o Lula vai ter que andar de voo comercial. Ele realmente acha que ele tem esse poder, né, de fazer com que o governo norte-americano bloqueie os ativos do Brasil e, portanto, a partir da sua decisão, tudo isso será feito e ele pode ficar ameaçando. Como é que você vê isso, hein? Ele também não está bem das pernas fora, né? Tem vários, aqui a gente publicou, até botei aqui nas nossas notícias esse destaque da imprensa internacional também falando do Musk. Como é que pode um cara como esse, com tanto poder, né, com uma empresa como essas Big Techs, o controle que ele tem essas Big Techs, ainda continuar ativo, hein? Então, Daiane, 3 coisas que a gente tem que comentar aqui. Primeiro, a sanha do bilionário de ficar cada vez mais rico leva ele a pagar pouco para os seus empregados, Né? incluindo advogados brasileiros, e os advogados brasileiros deram um tiro no pé, né? Que eu não sei quem é o escritório de advocacia que está por trás desse processo, mas fizeram o Elon Musk perder alguns milhões de reais nessa brincadeira. Por quê? Porque, obviamente, que ele não demitiu ninguém no escritório dele, ele apenas fez essa questão para que cessassem os avanços jurídicos contra os seus funcionários. Obviamente que ele é uma empresa que precisa de pessoas no Brasil operando efetivamente o X, e o que ele fez foi, a despeito de defender as pessoas que ali trabalham, dizer para todo mundo que elas estão demitidas, então elas não podem mais ser alvo de nenhum tipo de intimação. Né? Isso, obviamente, é uma estratégia de um escritório de advocacia para blindar essas pessoas. Em seguida, o Alexandre de Moraes fechou as contas da Starlink. Muita gente boa, inclusive algumas pessoas que eu respeito demais, que nem o Pedro Serrano, vieram a público dizer, olha, é uma decisão por demais dura, porque a Starlink ela não comunica, né, seus crimes, as suas posições, seu dinheiro com o X. São empresas diferentes, apesar de terem o mesmo dono. Nós não podemos simplesmente fazer isso. Ao que certamente o Pedro Serrano tem toda a razão. Mas aí os advogados baratos que foram contratados pelo Elon Musk, porque afinal de contas o bilionário sempre vê que no sul global as pessoas são menos capazes do que o dinheiro dele pode pagar, então fizeram essa história de tentar
criar um factoide de que as contas da Starlink estariam prejudicando trabalhadores brasileiros que não estariam recebendo os seus direitos. E com isso, qualquer escritório de advocacia sabe que você pressionaria o Supremo e entraria com uma série de pedidos, inclusive em nome dos próprios funcionários, para que a verba fosse liberada. Só que ao fazer isso, ele justifica a conexão que o Alexandre de Moraes tinha lá atrás colocado, mostrando claramente que é a Starlink que sustenta grande parte dessas questões. Então é um tiro no pé muito feio, inclusive ficou para o escritório, e eu, se fosse o Elon Musk, já demitiria todo mundo em cima disso, porque agora não tem mais nenhum motivo para o qual o Alexandre de Moraes precise efetivamente liberar as contas da Starlink. E o que eu quero, efetivamente, que aconteça é que ela perca a condição de funcionar no Brasil por conta disso tudo, para que a gente possa literalmente romper os contratos todos que foram assinados na calada da noite durante o período Bolsonaro, tá? Porque durante o período Bolsonaro ali, a partir de outubro, novembro, um pouquinho antes da eleição, ele recebeu o Elon Musk aqui numa visita relâmpago, não sei se tu lembra, parou o jatinho do Elon Musk num lugar, e ali eles assinaram 6 ou 7 contratos, inclusive envolvendo Forças Armadas, envolvendo a própria Telebrás e outras áreas do governo brasileiro, contratos com cláusulas leoninas, daquelas que se você rompe, você paga um montão de multa para eles. Está na hora do STF fazer esse conceito de soberania nacional aparecer também para a proteção dos nossos interesses, declarar Starlink imprópria para funcionar no território brasileiro e, a partir daí, liberar o governo de pagar essas multas. Só para as pessoas terem um pouquinho de segurança, tá? 99% do tráfego mundial de internet é feito por cabos submarinos. Ainda que exista um satélite ou outro que direcione para alguns servidores, mas o tráfego mesmo é feito por cabos submarinos, portanto, ainda que o Elon Musk queira parar o Brasil, ele não consegue. Obviamente, ele vai conseguir incomodar demais o acesso em algumas áreas extremas, mas isso o governo brasileiro já sabia dessa questão sobre soberania, já tinha sido avisado já há algum tempo, e, portanto, precisa-se achar uma solução nessa questão. No Brasil, essa comunicação da Starlink responde por menos de 10% ou 15% das áreas disponíveis, então não corremos nenhum risco se o Elon Musk quiser sair do Brasil. Nada vai nos acontecer, aliás, nada vai nos acontecer não, só coisas boas poderão nos acontecer, porque olha só, Daiane, a gente deixou o X para trás e já estamos pensando em como montar redes próprias, já estamos pensando em como organizar a tecnologia nacional, a Starlink sendo atacada, o governo precisa se mexer para ver como é que fica essa conectividade nas franjas do território brasileiro, que são os locais mais distantes e mais complexos, e tudo isso vai fazendo aparecerem problemas que já existiam, mas que o dinheiro do Elon Musk fazia parecer que eles estavam resolvidos, enquanto a gente acabou de perceber que isso significa soberania. Soberania que, aliás, esse mesmo Elon Musk acha que tem. Ele acha que ele é um Estado, que ele pode mandar prender e soltar ativos brasileiros em qualquer lugar do Brasil. Ele é completamente maluco, e que bom que está aparecendo para o mundo inteiro o mal que os milionários os bilionários, inclusive, estão gerando para a humanidade. Gente que não tinha condição nenhuma de chegar lá, e as pessoas estão vendo que o Elon Musk, longe de ser um gênio, é um paranoico. Idolatrar, né, esse tipo de personagens que só demonstram um narcisismo, né, a potência máxima aí. Entrando agora nessa questão que eu trouxe aqui da matéria lá da Andresa Matais, vou colocar aqui na tela, matéria lá do UOL, que diz aqui, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Lula negocia a nomeação de Lira e Pacheco como ministros do seu governo. Aí está aqui. O presidente Lula começou a discutir com os presidentes da Câmara, e Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a nomeação de ambos como ministros do seu governo. Os mandatos de Lira e Pacheco terminam no início de 2025, mandatos na presidência da Câmara e do Senado, né? A primeira conversa, segundo ela, já aconteceu sobre o tema, já ocorreu na semana passada, em reuniões individuais com os dois, conforme apurou a coluna. A eventual nomeação de Lira, segundo ela e Pacheco, para os ministérios atende um cálculo político. No caso de Lira, ajudaria a neutralizar o presidente do seu partido, o Ciro Nogueira, do Piauí, um dos seus opositores. No caso de Pacheco, que é do PSD de Gilberto Kassab, o principal articulador político do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
o nome de direita para concorrer contra Lula em 2025. Como é que você vê essa informação? Tem algum pé na realidade do ponto de vista político, de articulação, Horta? Eu espero que não, Daiane. Eu espero que isso aí seja uma grande furada da Andresa Matais, que não é a primeira que dá. Essa é aquela senhora que foi demitida, se não me engano, do Estadão por criar que os seus jornalistas fizessem matérias falsas para prejudicar o PT. Isso é uma grande, no meu entendimento, é um grande tiro no pé. Eu não imagino o presidente Lula pensando nesse absurdo. De uma tacada só, ele perderia o apoio de parte da sua militância e não ganharia o apoio de que ele imagina ganhar. Arthur Lira vai se tornar tão desimportante quanto todos os outros ex-presidentes da Câmara assim que terminar o mandato dele. E o presidente Lula precisará negociar com outros indivíduos dentro da Câmara que vão querer a sua parte. Portanto, oferecer o governo a figuras nesse tamanho é horroroso, ainda que você diga que ele estaria simplesmente trocando. Por exemplo, acho que o Arthur Lira iria para o Ministério das Comunicações no lugar, né, de um hoje já ineficiente, ineficaz ministro das Comunicações como nós temos, mas ainda que você diga que está trocando os 3 por meia dúzia, é uma atitude completamente descompensada. Eu espero que o governo não caia nela. Há 2 maneiras de você perseguir essa governabilidade. Uma de forma institucional e submetida, que é essa, tentando trabalhar o presidencialismo de coalizão, nomeando em troca de votos. E essa já não tem dado certo nos últimos 2 anos, se é que algum dia deu, porque hoje a gente relendo as teorias que foram colocadas lá atrás pelo Limon e pela Figueiredo, a gente percebe que algumas coisas não fechavam muito bem. Mas tentar insistir no erro e agora aumentando a aposta é ainda pior. A outra forma de obter soberania, Daiane, é aquilo que mais ou menos está acontecendo, ou seja, organizando a sociedade através de grandes planos nacionais. Foi o que aconteceu no México, quando López Obrador resolveu discutir as questões das jornadas de trabalho. É o que quase aconteceu no Brasil, quando as mulheres vieram à rua para defender a questão dos seus corpos contra a lei, o PL do estupro. E é o que está acontecendo um pouquinho agora com relação a essa questão do X, onde as pessoas estão entendendo a necessidade de soberania tecnológica. Cabe ao governo, num movimento mais correto, mais centrado e de maior poder, juntar essas forças políticas em torno de si e, a partir daí, jogar ele, governo, fortalecido contra um parlamento que vai perdendo o seu crédito com relação à população. Espero que essa estratégia de governo de entregar cargos a pessoas completamente fora da nossa condição de entendimento de sociedade e de política seja apenas um grande blefe da senhora Matais para tentar, mais uma vez, jogar a militância contra o presidente Lula ou vice-versa. Agora, Daiane, nós estamos numa situação que a gente tem que reconhecer o seguinte: se acontecer, não vai ser a primeira vez que a gente vai ver coisas estranhas dentro desse Lula 3. Não é mesmo, mas é para se pensar aqui diante primeiro, da postura da Andresa, que a gente já sabe como funciona, né? Às vezes ela coloca isso para ter clique, para ter esse nível de acesso. Não, e para criar cisões dentro da esquerda, ela provoca essas cisões na esquerda. Exatamente. E aí, mas também, como você bem disse, não será a primeira vez que isso causa aquela estranheza. Vamos ver como é que isso se desdobra. Horta, a gente está falando bastante das eleições, muito centradas aqui em São Paulo por conta do efeito Pablo Marçal. Ontem ele estava lá no Roda Viva, eu assisti alguns trechos, eu confesso, eu disse isso de manhã, não consigo muito assistir o Pablo Marçal, dá uma agonia de ver como os jornalistas se portam diante dele, né? Parece que levam ele muito a sério, como se ele realmente fosse esse candidato que deve ser, de algum modo, ouvido, ou deixar ele falar sem contestar e tal. Você chegou a assistir, viu alguns trechos aí do Roda Viva? Como é que você viu essa entrevista e como é que você vê a postura da mídia em geral em relação a um personagem como esse, tão disruptivo, né? Tão contraditório, acho que não é a palavra certa, mas ele tem ali muitas situações que o complicam, que o comprometem na sua fala, e muitas vezes a imprensa trata como se estivesse entrevistando um candidato, e que ele não tivesse respondido uma pergunta, quando na verdade o cara mente, manipula, cria aquelas situações ali para justamente fazer o corte para as redes. E ele também tem um perfil nessa questão do disruptivo, né? Ele cria um personagem também, eu citei isso também no Bom Dia,
que trabalha muito com essa ideia do reality show, né? Do cara que vai num evento, ele faz isso, né? Ele vai num debate, e aí ele causa no debate, ele começa a atacar todo mundo, brigar com todo mundo, e você começa a assistir nesses realities. Se você coloca lá uns personagens que não tem briga, você não assiste mais o reality, né? Esse é o critério do brasileiro para os reality show. Se você começa a assistir e não tem uma briga, não tem um mentindo para o outro, manipulando e tal, você não quer assistir mais aquele reality que está morno, está sem graça, que não tem briga e tal. E os personagens são justamente colocados nesses programas para que tenha essa situação. Isso por um lado. E por outro, ele também trabalha com aquela coisa do entretenimento, da política como entretenimento. Como é que você tem visto esse personagem? Como lidar, como a imprensa tem lidado e como você acha que tem que lidar com esse personagem? Então, Daiane, isso não é novo, né? O Pablo Marçal é o Paulo Maluf do século XXI. Basicamente, tudo que o Paulo Maluf fazia, ele faz. Paulo Maluf tinha trocentas condenações, processos, por anos sentou em cima de crimes, todo mundo sabia as questões de corrupção, e quando ele ia na televisão falar, ele era respeitado como um político, né, muitas vezes por interesse pela própria imprensa, porque gostaria de ganhar essas verbas. Portanto, essa ideia de se manter um véu institucionalizado de uma normalidade não é novo para a imprensa. A imprensa faz isso há muito tempo. Fez isso no ano da eleição do presidente Lula para um padre que nunca foi padre na vida, né, chamado Padre Kelmon. E você lembra como é que ele era tratado naquele momento, porque interessava a essa imprensa não desmoralizá-lo, né? Se você comparar, por exemplo, o Roda Viva do Pablo Marçal de ontem com o Roda Viva da Manuela Dávila, quando ela era vice, lá em 2017, que ela era candidata a vice na chapa do ministro Haddad, você vai ver como é que a imprensa trata a partir dos seus interesses econômicos. Naquele momento ela foi interrompida, se não me engano, 60, 70 vezes, teve até um número na época que saiu mostrando que não permitiram ela falar, e a cada momento que ela ia começar a falar, ela era interrompida. O Pablo Marçal não. Agora, a verdade também, nós temos que dizer, é que o nível dos jornalistas no Brasil vem caindo desesperadamente. Não se tem mais as figuras que nós tínhamos lá atrás, como o Nassif, por exemplo, que pegava uma questão e ia atrás até que o entrevistado respondesse aquilo que estava sendo colocado, né? Não existe mais nas grandes mídias pessoas como o Paulo Moreira Leite, como a Hilde, né? Pessoas que pegam a coisa e vão até o final. A gente viu isso. O 247 vai se montando também com essas figuras proeminentes do jornalismo que, vamos dizer assim, incomodavam o senso crítico do outro lado. E aí você fica nesses grandes programas com pessoas que têm menos capacidade que o Pablo Marçal, porque a gente tem que reconhecer isso também. É uma monstruosidade, é uma estrutura fascista, mas é um cara muito inteligente. É um cara que, pelo próprio sucesso na sua profissão, ele é um golpista, né? Ele é um chantagista, ele é uma figura que vive de golpes na internet, ele precisou desenvolver uma capacidade argumentativa que permite a ele dar voltas nesses jornalistas, e é o que está acontecendo. Infelizmente, enquanto a gente não fizer um jornalismo de verdade, de chegar para ele e dizer, Pablo, você não respondeu, vem cá, senta aqui comigo e diz de novo, qual é a sua posição para isso, isso, isso? Não, isso não é verdade, Pablo. Como algumas vezes a gente tem visto até na Globo, por incrível que pareça, Daí, eu tenho visto algumas mulheres jornalistas na Globo sendo mais incisivas do que a média do nosso jornalismo, né? Isso é uma coisa interessante. Agora, que a gente tem que entender que ele vai sempre estar lá, não necessariamente pela troca com os jornalistas, mas pelo espaço que eles estão dando, e aí ele vai tornar aquele processo de comunicação suficiente e interessante para os seus interesses, não interessa o que esteja acontecendo em volta, ele vai fazer isso, mas ele, de novo, não é o primeiro a fazer isso. Você lembra como era difícil entrevistar a Brizola lá nos anos 80? Você fazia uma pergunta para o Brizola respondia o que ele queria, na hora que ele queria, inclusive ignorando completamente o que você tinha que dizer. E isso é uma das questões do Marçal. Agora,
Como ele deve ser tratado? Eu acho que como o Boulos começou a tratar ele agora no último debate, que já foi um Boulos completamente diferente. Aquele Boulos dos primeiros dias, que era um Boulos que foi para a lama com o Marçal, que chegou a, né, quase trocar na vias de fato ali, deu espaço a um Boulos que entende que o Marçal não é do campo dele, né? Que o Marçal tem que se debater com as figuras que não querem discutir política, que não querem fazer nada pelo bem da cidade, querem apenas jogar as coisas na lama. E foi o que o Boulos fez ali. Para isso, ele convocou uma série de condições, quer dizer, a mídia independente vem engajando muito mais com o Marçal, expondo os absurdos dele. Foi criado na rede todo um campo de comunicação para mostrar isso, e o Boulos fica livre para discutir São Paulo, discutir projeto, e, portanto, há uma nova organização de campanha a partir de agora que eu acho que dá mais capacidade de enfrentar esse fenômeno do que a anterior dava, Daiane. Quando a gente está brigando com essas figuras disruptivas, nunca é bom a gente entrar no terreno deles, porque eles têm mais experiência que a gente naquela lama toda e certamente vão parecer melhor treinados e melhor compostos na hora de fazer essas discussões. Vai bem o Boulos, vai mal o nosso jornalismo, mas não é de agora. Já faz um bom tempo que a gente vê essa diferença entre realidade e o que aparece nas telinhas dos nossos telejornais. É impressionante como esse público dele também se prolifera nas redes. A subida dele na campanha, nas pesquisas. O Coimbra destacou que esse Pablo Marçal é um dos efeitos da criminalização da política. Como é que você vê isso também? Esse efeito das pessoas criarem identidade. As minhas sobrinhas estão aqui, né? Você ouviu antes do programa, a minha sobrinha mais velha estava falando sobre isso na escola, né? E aí, você vai de Marçal e tal, que ele é o cara que parece o antissistema, e as pessoas criam essa ideia. Ele fala do jeito que a gente gostaria de falar para um outro político, a gente arrasa e não respeita ninguém, a gente domina o negócio e mostra na cara e tal. Enfim, esse sentimento que as pessoas têm em relação à política, do que é civilização, do que é barbárie, tudo isso ficou muito misturado na cabeça das pessoas, e parece que elas olham para esse ser, mesmo ele sendo do PCC, que era coisa... Veja, né? O bolsonarismo tentou e a todo tempo acusa as relações do PT com o crime organizado. Eles criam falsas relações, e isso impregna na campanha. O Bolsonaro usou isso, inclusive, na campanha oficial dele em 2022. E aí o Pablo Marçal tem tudo isso em volta dele e não pega, né? Porque as pessoas se associam a ele e não dão importância para essa informação que davam para a esquerda. Como é que você vê isso? Porque é um sistema que você fala, peraí, a lógica não é a mesma, né? As pessoas acham que só falar e provar daria um efeito diferente, justamente porque o que eles estavam só falando não tinha rastro com a realidade. No caso do Marçal, tem muito rastro, né? Tem muitas situações, ele mesmo, condenações. Ele fala do Lula como se ele não tivesse cometido o crime. Ele defende o Cariani como se o Lula não tivesse, por exemplo, esse mesmo direito, né? Da inocência que ele defende para o Renato Cariani, que é investigado ali pelas suas ações por vender insumos para a produção de cocaína para uma facção criminosa. Então, apesar de tudo isso, ele vai para a TV, defende, e as pessoas olham para ele e falam, nossa, esse é o cara? Será que é assim? É que, na realidade, Daiane, isso também não é novo, mas há muito tempo nós, na sociedade, aprendemos que existe uma diferença entre a realidade e a interpretação da realidade. O mundo liberal criou isso, né? Nós sabemos de juízes que são machistas, que são racistas, que são preconceituosos, que jogam, né, grande parte do seu salário, que são frequentadores de locais não, e que quando entram efetivamente dentro da condição da sala ali para julgar, é meritíssimo para cá, meritíssimo para lá. Quer dizer, a nossa sociedade, e não é de agora, ela é composta por uma série de mentiras que são partilhadas entre todos nós. E algumas dos maiores pecados que a gente tem cometido foi acreditar que esse estado de coisas podia continuar acontecendo no mundo digital. No mundo onde a desinformação anda lado a lado com a informação, e a informação anda lado a lado com esses consensos que vão sendo destruídos na medida que as pessoas vão tendo acesso às coisas. Então, uma parcela da nossa sociedade já estava indignada desse jogo
de politicagem que vem há muito tempo no Brasil, talvez desde o século XIX, e cansada de perceber que por mais que trabalhe não consegue chegar a lugar nenhum. Aliás, é muito interessante que essas coisas batem na cara da gente e a gente não se dá conta, né? Por que as pessoas compram arma, Daiane? As pessoas compram arma porque as pessoas se sentem inseguras, mas essas mesmas pessoas que compram arma dizem que a polícia funciona e que a polícia tem que ser fortalecida, mas elas se sentem inseguras mesmo com uma polícia que funciona. É exatamente isso, elas sabem que a polícia não funciona, elas sabem que a polícia é para espancar e matar pretos, pobres e periféricos, e ela vai se proteger dos outros politicamente que lhe atacam. Por que as pessoas vão para dentro de um Uber, né, fingindo que são donas de si mesmo? E aí você vai perguntar para um motorista e a única coisa que ele sabe te dizer é não, eu não quero ter horário mais. Porque as pessoas estão cansadas da exploração capitalista, as pessoas estão cansadas desse processo, e como nada muda, elas resolvem dar um tiro no escuro e ir para cima de alguma coisa para tentar algo diferente. E na política é exatamente isso. Jair Bolsonaro se construiu dessa maneira. Ninguém que votou em Jair Bolsonaro imaginava que ele seria um estadista, imaginava que ele seria um disruptor. E estava sendo colocado ali para transformar tudo o que nós tínhamos em pedra, para ver se saía alguma questão. O Pablo Marçal faz exatamente a mesma coisa. E é o mesmo discurso que o Benito Mussolini usou nos anos 20, é o mesmo discurso que o Adolf Hitler usou nos anos 30. É a mesma coisa, Daiane. A população cansada desse jogo de cena que os liberais e depois os neoliberais criaram, dessa institucionalidade mentirosa nas nossas vidas, que faz parecer que nós vivemos bem enquanto não, e mesmo que isso não seja verdade, essas pessoas cansadas resolvem usar a democracia para fazer alguma mudança. E como nós da esquerda não estamos mostrando que somos a mudança e que podemos fazer essa transformação, eles vão atrás no mundo inteiro de votar em quem esteja efetivamente ali prometendo o maior nível de ruptura, o maior nível de violência institucional que puder ser colocado. No caso da Alemanha, a Alternativa para a Alemanha, a AfD, ganhou as eleições lá e está assustando todo mundo porque é a extrema-direita e diz claramente. A Meloni, a primeira-ministra da Itália, ela diz claramente que ela é mussolinista, ou seja, ela é tributária e uma das adoradoras de Benito Mussolini. E aqui no Brasil, o Pablo Marçal não tem problema nenhum em dizer que sim, foi preso, que sim, colocou a vida dos seus funcionários em risco, que sim, mata, enrola, tudo para ganhar dinheiro, porque na realidade é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ver o sistema tremer, enquanto a gente está achando que o que elas querem é calma, paz, e que a gente retome aí uma certa aura de normalidade, talvez chamando Lira e Pacheco para o nosso governo. Você já imaginou se isso acontecer? O que vai ser a eleição de 2026? Se nós fizermos isso, a eleição de 2026 ela não precisa nem acontecer. A gente já sabe até qual vai ser toda a campanha da extrema-direita no Brasil. Assim, estou aqui nesse turbilhão, né? Tem muita gente falando assim, isso é nota plantada, vindo do UOL, dá para se esperar muita coisa e tal. O pessoal faz as críticas aqui, entendendo isso. E, por outro lado, também critica que, se isso for verdade, seria muito ruim, como você também destacou. Fico pensando do ponto de vista político, né? Quais os efeitos disso? Do ponto de vista da eleição, né, que interesses têm ambos, né, Pacheco e Lira, no processo de eleição de 2026, o que isso neutralizaria também dentro de uma perspectiva daquilo que a gente tem pela frente, né, a gente está assistindo uma batalha forte nas eleições municipais. Se a extrema-direita avança nas eleições municipais, ela ganha uma pressão complicada lá para 2026. Será que é esse o cálculo que está se fazendo também? Isso partindo da ideia de que tem algum fundamento nessa informação que a gente já destacou aqui, vinda da Andresa, a gente sabe que tem esse caráter de implodir, tentar dividir e criar o ambiente mesmo de tensão no campo progressista. Mas, se olhando também do ponto de vista político, o que isso, se for verdade, o que isso traria, em que perspectiva isso pode estar sendo olhado, a gente vai encontrando ali alguns cacos, né? É a possibilidade real de Jair Bolsonaro voltar a concorrer em 2026. Você coloca Lira e Pacheco dentro do governo Lula,
você no final vai ter Cássio Nunes Marques e o outro ministro bolsonarista sendo presidente e vice-presidente do TSE. Se você tiver nos Estados Unidos a eleição de Donald Trump, você tem a certeza que Jair Bolsonaro vai conseguir uma liberação judicial para concorrer nas eleições de 2026 e vai estar com todo o discurso pronto. O discurso de quem eram eles e quem somos nós, quem ficou do lado, quem destruiu o Brasil, quem é o traidor, e nesse processo todo o presidente Lula vai estar trocando uma condição séria de disputa sobre as ideias do Brasil por um valor efêmero que é o Arthur Lira. Você está comprando um Arthur Lira pelo valor que ele tem como presidente da Câmara e vai receber um candidato chinfrim de um estado pequeno, com meia dúzia de votos, acho que ele não chegou a 300 mil votos. Para contar isso em termos nacionais, o que o presidente Lula estaria fazendo é amarrar duas pedras nos seus pés e ainda assim em 2026 tentar concorrer contra Jair Bolsonaro, porque certamente nessa situação, nesse cenário, ele retoma os direitos políticos dele, assim como a gente viu o presidente Lula retomar. Então não vamos achar que as cartas estão jogadas, porque não estão. E eu realmente espero que isso seja mais uma barrigada da Matais e que isso acabe contribuindo para que a gente nunca mais acredite em nada do que esta senhora diz, escreve, pensa, fala, porque na realidade me parece que isso é completamente maluco. É isso. Horta, vou colocar aqui duas perguntinhas antes de me despedir de você. Tem aqui o comentário da nossa internauta Ana Lúcia, ela manda uma boa tarde para a gente aqui, manda ela diz que está assistindo atrasada, mas que ela assiste o início depois disso aqui, a Ana Lúcia. Obrigada, beijo para ela. O Gerson diz aqui, Horta, por que a justiça não barra o lamaçal, diz ele aqui? Porque ele pode ser uma alternativa real ao Boulos, né? E a gente já viu isso lá atrás. Por que Jair Bolsonaro foi eleito? Porque na época se dizia qualquer coisa menos o PT. E ali as pessoas entendiam isso como um antipetismo. Eu sempre disse, não é um antipetismo, é luta de classes. Não interessa se for o PT ou se for de qualquer outro partido, eles vão manter viva a chama de quem puder ganhar. Em São Paulo está acontecendo isso, não é o PT, é o PSOL, é Boulos, é uma figura diferente, com outros planos e está recebendo o mesmo ódio. E vão manter o Pablo Marçal, porque se o Pablo Marçal passar para o segundo turno, toda essa institucionalidade vai preferir o Marçal ao Boulos. Nós já vimos isso, né? Vai vir de novo aquele artigo, uma escolha difícil, e a gente sabe o que vai acontecer, porque é assim que sempre aconteceu desde o século XX. Os liberais e a institucionalidade da classe média de todos os lugares do mundo preferem as figuras fascistas e disruptivas a qualquer alternativa de esquerda, porque a diferença entre o Marçal e o Boulos é que o Marçal defende sacrossantamente a propriedade privada, enquanto o Boulos coloca isso como uma condição de uso social. E, obviamente, para quem vive e sobrevive a partir apenas da detenção da propriedade privada, o Marçal é muito mais importante, muito mais próximo dos interesses deles do que o Boulos. Então ele vai continuar livre para fazer o que for, porque se precisar liberar esse monstro contra o Boulos, eles vão fazer. É isso. Fernando Horta, domingo, 19 horas. Isso, no domingo nós vamos conversar com o professor Almada para falar sobre IDEB, transformação brasileira. Já tínhamos arrumado isso algumas semanas, não deu na outra, mas agora ficou tudo acertado. Então, muita coisa está saindo sobre o IDEB, Daiane. Não só os dados foram revelados, mas agora as pesquisas estão mostrando que houve pelo menos uma fraude, vamos dizer assim, intelectual em alguns estados, que fraudaram os seus níveis de matrícula, suas entradas, para aparecer mais em cima. Nós vamos conversar isso com calma para ver, será que dá para confiar nesses números mesmo? Em que pé está a educação brasileira? É importantíssimo. Obrigada, Horta. Bom trabalho, boa semana aí para ti. Beijo. Obrigado, Dai. Um beijo para todo mundo. Melhora, saúde aí para ti.